Alvorada cultural. Alvorada cultural. Antes da gente falar sobre o Sem Limites, eu queria que você contasse um pouco como é que foi a sua trajetória com a arquitetura. Como é que você começou a escrever e o que você começou a produzir quando começou a escrever? Eu comecei com 14 anos, e aí eu não tinha nada para escrever, mas... E aí eu perdi a história. Essa primeira história que eu comecei eu não consegui terminar. Mas aí com 16 eu pensei em limites e comecei a fazer trabalho em editora, se eu conseguia publicar e tudo mais, só que deu muito rolo e acabou, eu só consegui realmente publicar no passado. E aí a gente fez o lançamento da cultura, no segundo, lá em Curitiba. E aí realmente andou. Nesse romance aqui que eu recomendo a todos, Sem Limites, o Gustavo ele parte de é uma história fantástica, aonde eu vou dar um leve spoiler, mas não vou dizer o final não, tá? Prometo. Aonde uma empresa encontrou uma forma de fazer as pessoas voltarem no tempo, não é isso? Isso. E reconstruírem o passado, e aí você imagina que refazendo o seu passado você vai ter um futuro diferente, de acordo com aquilo que foi o seu passado. Novo, né? O seu novo passado. E aí isso começa a causar vários problemas que vocês vão conhecer quando lerem a história. E eu recomendo muito. Agora, eu acho fantástico na literatura fantástica a capacidade de criar metáforas sobre a realidade e, lógico, irrealizáveis, né? Nós não podemos, de fato, voltar no passado, mas nós podemos e fazemos o tempo todo uma reconstrução do nosso passado. Mas eu queria saber o que te motivou a pegar esse mote da ficção científica de recriar o passado para escrever essa história. Foi uma ideia, na verdade a ideia da mãe ela foi primária, depois eu acabei deixando ela secundária para não ficar muito repetida. Mas era uma ideia de poder fazer o Brasil ser melhor do que é hoje, mudar a política nacional. E aí a máquina do tempo estava aí para isso, para a pessoa refazer o que ela quisesse e até deixar a vida dela perfeita e por consequência o país perfeito. Mas é claro que acaba que não acontece e rola todo um esquema de alienação e falta de escolha e muito problema, até que o grupo terrorista começa essa história para poder derrubar a empresa. Eu acho que como metáfora do nosso mundo real, né? No geral, no coletivo, é bacana, porque de fato a falta de noção do processo histórico faz com que a gente não compreenda o presente e eventualmente questione coisas que garantem a nossa segurança, né? Ou seja, nos colocamos em situação de risco, porque estamos questionando valores que são fundamentais para a democracia e para a nossa segurança política e real, né, física. E que também a gente não sabe por que caminho a gente quer para fazer um país melhor, né? Quer dizer, a gente corre aqui e nós tivemos uma amostra clara disso há semanas atrás, né? Quando as pessoas foram ensaiaram um pedido de retorno da ditadura e tal, né? Quer dizer, complicadíssimo, né? E vocês sabem do que vocês estão falando, quando vocês querem isso de volta, né? Eu acho que a briga é justamente para a gente evitar que isso aconteça embaixo do nosso nariz, em uma ordem aparentemente democrática, né? Agora, como é que você sente esse momento político do país? E como é que você sente que o teu livro expressa essa realidade política do país? Eu acho que quando eu escrevi em 2010, ainda não tinha nada acontecendo daquelas manifestações que aconteceram no passado. Na verdade, o livro é aquela manifestação jogada lá, né, no topo, porque teve violência, teve um golpe, e aqui aconteceu que a gente começou e parou, fez nada demais. O problema está aí, e a gente sempre começa e para. É isso. Uma história em primeira pessoa dessa vez, uma garota que foi internada em um colégio. Na verdade, todo mundo que era de colégio público vai para esse internato e fica lá. E aí essa garota, ela começa a ver que não é as mil maravilhas dentro do colégio, que na verdade era um golpe para poder fechar a cabeça das pessoas. E aí ela fica tentando se esquivar do sistema e tudo mais. Tem elementos muito interessantes, além
as temáticas de alienação. Eu gostei muito, estou gostando, ainda não terminei de ler, mas aguardo ansiosamente, porque eu gosto mesmo de ler encadernado. A tela do computador me irrita. Isso eu acho um sinal bacana. E outra coisa também, 321 anos de prêmio, parabéns para Curitiba. Acho que se fizerem em Brasília, eles vão premiar Monteiro Lobato ou Mariana Suassuna, grandes escritores de Brasília. Né? E não duvido que os caras são ótimos, mas a gente tem que parar de... A briga aqui é justamente a gente mostrar que tem gente boa em Brasília e que a gente está produzindo muita literatura legal. Espero que vocês comprem o Sem Limites, venham aqui a prestigiar o Tela Vazia, que será lançado em breve, e espero que a gente consiga aí criar um movimento de força para lançar também esses projetos de poesia. É criar um espaço para se encontrar, para o pessoal da literatura se encontrar, inclusive com o pessoal da música que embala os nossos encontros. Né? Queria até agradecer hoje o Raul e a Graça, que estão aí também, que representam a Academia de Letras do Brasil, né? Os sindicatos dos escritores do DF, do qual o Gustavo é um dos mais jovens membros, né? E são essas entidades aí, a Academia de Letras do Brasil, o Sindicato dos Escritores do DF, que tem dado uma força para a produção local, que tem trazido diversidade para a nossa literatura. Então de parabéns, muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem, que é um trabalho maravilhoso para promover. É bom ver que tem gente na briga com a gente para criar espaço para isso. Foi muito bom hoje, porque o Cássio é um cara muito simpático. A gente já tinha feito uma entrevista antes e agora foi melhor ainda, e agora já tinha mais material para divulgar também, e foi bacana, rendeu. Você disse que já está com novos projetos, me fala um pouquinho o que vem por aí. Tenho Tela Vazia, um novo romance para esse mês de julho, e ainda para esse ano uma coletânea de contos e crônicas chamada Vida Real Imaginada. Escrevendo romance, crônica, conto, poesia, você está fazendo clínica geral, né? Não é? Tentando. E ainda vai ter o projeto com o meu primo Walter Muganga, que eu estou fazendo as letras e ele está botando a música em cima, e vai ficar muito legal também. Bacana. Bom, hoje a gente teve aqui o Gustavo Moreira falando do seu lançamento do ano passado, Sem Limites, que é um romance fantástico, uma história fantástica. E também tivemos o Marcílio Cunha e a Laura Campos tocando. Voz excelente, o violão fantástico do Marcílio Cunha, que veio hoje com a Laura Campos e normalmente costuma vir também com o seu parceiro Agilson Alcântara. O que vem por aí? Bom, esse mês a gente ainda tem, no dia 12 de abril, Daniel Barros, O Enterro Sem Defunto, livro lançado também no ano passado, mas que não apareceu aqui no Liberty ano passado e vai voltar esse ano. E junto com o Daniel Barros, no dia que ele vem falar do livro dele, vai ter a Dé Vasconcelos, que toca samba, Dé Vasconcelos. E no final do mês, a gente vai pular o dia 19, que é dia de Páscoa, sábado que antecede a Páscoa, vai ser evento para as crianças aqui. Então não vai ter Liberty Cultural, vai ter um outro evento que eu não sei qual é. Mas no dia 26 de abril a gente vai falar com a Camila Dornas sobre o seu livro A Linhagem, que foi o primeiro livro que a gente apresentou no ano passado. A Camila é uma escritora que tem 18 anos, escreveu um romance lindo sobre personagens do século XVIII, e a gente vai falar um pouco mais sobre esse romance, e ela também tem um lançamento para esse ano ainda, mas que ainda não está pronto. É o segundo ano que nós estamos retomando aqui o espaço, agora em abril, e a gente espera que consiga consolidar esse espaço aqui para sempre. Sempre unindo música e literatura. É isso aí, território ocupado pela cultura.
Eu sou Astor Ajuto Miyagi e este é o meu 7º livro, O Homem que Morreu 5 vezes. Testemunha de Cássia Leal. Noite de lançamento, como vai, Cássia? Muito bem, obrigada. Seu segundo livro? É o meu segundo livro, sim. O livro se chama O Pico do Inferno. Ele tinha uma abordagem policial também, mas ele tratava mais de adolescentes envolvidos com o uso de drogas. Esse segundo livro, As Testemunhas, ela já aborda a parte do tráfico de drogas. Então é um grupo de adolescentes que em suas aventuras acaba descobrindo um carregamento de drogas na cidade e começa a investigar. E nisso eles acabam envolvidos com esse traficante. E acabam ficando entre a polícia e o traficante porque não conseguem se desvencilhar da situação. E começam a se envolver cada vez mais com o traficante em si, que começa a ameaçar, começa com ameaças, com todo tipo de persuasão que possa existir. Todo inspirado no seu dia a dia, no serviço? Não. É ficção mesmo? É ficção, totalmente ficção. Tem certeza que você não botou seus Absoluta. colegas Não, aí nos personagens? Não. Aquele delegado que você não gosta, não colocou aí, não? Não, na verdade o delegado ele existe. Não, o delegado ele existe. O delegado da cidade era o delegado da minha cidade quando eu morava lá, porque a história se passa na minha cidade natal. Então muitos personagens ele existem, mas são pessoas que eu gostava da cidade e ia colocando. Então o delegado Mário, na época que eu morava lá, era o delegado Mário, hoje ele não é mais delegado. Então, e muitos personagens, o personagem principal é baseado num amigo meu de infância, então ele é inspirado num amigo meu de infância, então a gente sempre tem esses toques assim, mas a história é totalmente ficção. Eu leio muito esse assunto policial, eu gosto muito da área policial e eu leio muito notícias e informações relacionadas a drogas, então a gente acaba assim, se inspirando um pouco na realidade. Inclusive toda essa história, agora eu vou falar uma coisa que eu ainda não falei, que é inédito. No final do ano passado, o livro já estava pronto, estava na gráfica, e a Polícia Federal fez uma operação em Santa Catarina, muito semelhante à operação que se passa no meu livro, em busca de traficantes internacionais, igual a história do meu livro. Então a gente lê, a gente acaba envolvida assim nesse mundo. Então eu gosto muito dessa área policial, eu leio muito assim sobre o assunto. Por falar em inspiração, que escritores te inspiraram? Que você gosta, começou a ler? Eu gosto muito, Agatha Christie, gosto muito, Edgar Allan Poe, mas eu gosto muito de Agatha Christie, a Patrícia Mello, eu gosto muito da Patrícia Mello. Você seria uma Hércules Poirot de saia? Não! talvez porque eu descobri acidentalmente eu acabei escrevendo uma coisa que acabou se concretizando como a operação da Polícia Federal em novembro do ano passado em Santa Catarina. Qual é a sua cidade natal? Laudo Miller, em Santa Catarina. E quanto você trouxe, já falou da inspiração dos personagens, ainda hoje, quanto tem da catarinense morando aqui em Brasília? Eu acho que tem pouco. Hoje, de catarinense, acho Brasília que tem 10%. Você transformou Brasília? Não só, eu acho que Brasília é uma reunião de pessoas de tudo quanto é lugar. Então eu tenho amigos de tudo quanto é lugar. E por incrível que pareça, a maioria dos meus amigos aqui são gaúchos. Pessoal que vem do Rio Grande do Sul. Então eu tenho amigos de tudo quanto é lugar. E eu acho que essa miscelânea que acabou me transformando. Acho que hoje eu sou uma mulher do mundo. Cosmopolita. Cosmopolita. Que legal. E novos projetos, o que vem por aí? Estou trabalhando na segunda parte dele, a continuação do livro. Não pode falar, não tem problema. Na volta, vou voltar com o livro pronto de lá. Vou ficar fora do país, então isso eu posso. Vou ficar fora do país durante 6, 7 meses. E na volta, eu acho que trarei um livro praticamente pronto com a história das aventuras ocorridas nesse livro. Me fale um pouco uma coisa mais pessoal. Você tem um filho discapacitado.
sim. Que isso mudou na tua vida? Eu vejo as coisas com outros olhos hoje em dia, porque as pessoas não estão acostumadas a conviver com esse tipo de... com pessoas que têm dificuldade. Por exemplo, meu filho tem dificuldade de locomoção. As pessoas não têm esse discernimento que, por exemplo, num restaurante tem que ter espaço para o cadeirante passar. Quando vai chegar para a linha de servir, onde está o buffet, tem que ter espaço para o cadeirante passar. Tem que ter uma possibilidade dele se servir. Ele não tem nem como enxergar em cima o local onde ficam os pratos. Então, eu acho assim, eu vejo hoje as coisas com outros olhos. Eu olho, por exemplo, eu soube que tem um determinado prefeito de uma cidadezinha no nordeste do país que resolveu brincar com os mosaicos, fazer uns mosaicos com aqueles pisos táteis para deficiente visual. Isso é um absurdo. Então as pessoas não têm essas noções. Então a partir do momento que a gente convive com essas diferenças, a gente sabe, ó, isso aqui não é assim. São coisas simples que no dia a dia as pessoas não percebem. Por exemplo, botar um vaso no elevador, embaixo do botão do elevador. Como é que um cadeirante vai chegar e apertar um botão? Entendeu? Então essas noções acho que as pessoas não têm. E Brasília é uma cidade nada Me fácil. fala da acessibilidade em Brasília. Horrível. Ônibus não funciona. Calçadas, nada. Acessibilidade zero. Agora com Nos projetos... ministérios? Horrível. Agora com esses projetos das ciclovias, agora estão pensando nas rodas da cidade. Mas até então, nada. Não existia. Não existia. Então agora, em alguns lugares, graças aos ciclistas, estão tendo mais acessibilidade. Somente... Está pronta ainda? Não, eu não escrevi, mas eu brigo muito assim. Projetos na área literária com esse assunto eu não tenho nenhum. Mas a gente briga muito assim judicialmente. Por exemplo, nós vamos entrar agora com uma queixa junto ao Ministério Público por conta de que alguns lugares não têm atendimento preferencial. Claro. Já tem 3 lugares que eu contei em Brasília que a gente vai para ser atendido e não tem atendimento preferencial. Então a gente faz as brigas porque eu acho que a lei é para ser cumprida. Se existe uma lei sobre acessibilidade, tem que ser cumprida. Então a gente briga muito nesse sentido. O Ministério Público tem que fazer alguma coisa, porque o Ministério Público ele é responsável pelos deficientes. E logo na capital, né? E logo na capital. Deixa uma mensagem aí para os leitores de Brasília. Por que eles têm que ler As Testemunhas? O que ele vai encontrar nesse livro? Muita ação, muita aventura, muita adrenalina. Tem um pouco de romance para quem gosta, tem um pouco de drama para quem gosta, mas assim, o básico nele, o principal é ação, aventura, investigação e o lado policial. Nunca então, sonhou que seu livro pode virar filme? Ah, seria muito bom.